Fala pessoal, meu nome é Carolina Aguiar, sou advogada, professora de Direito Penal e Processo Penal. E esse canal no YouTube é justamente para você, estudante de Direito, você que está se preparando para o exame da ordem, você que está se preparando aí para o seu cargo almejado, aquela carreira que você tanto sonha no concurso público. Então vem comigo que tem muito conhecimento aqui para ser compartilhado. O tema de hoje é extremamente importante para você que se prepara aí na carreira penal e nós não tínhamos como começar por outro assunto diferente da teoria do crime ou teoria do delito, como alguns doutrinadores aí costumam falar. Sobre a teoria do crime, como é que a gente vai dividir aqui esse assunto que é tão importante, que costuma cair tanto em provas de faculdade, você que está na sua graduação, em provas de OAB e principalmente em provas de concurso público. Um assunto que é extremamente fácil, extremamente simples e você vai aprender aqui em poucos minutos, eu te garanto. Vamos lá. Tendo a análise, geral da teoria do crime, basicamente nós vamos entender a partir de agora o que é propriamente o crime. E aí essa teoria do crime vai nos ensinar o seguinte. Primeiro ponto de partida é qual o conceito de crime. Para alguns, crime é tudo aquilo que é errado, é tudo aquilo que é contra a lei, mas a doutrina nos ensina muito além do que isso. A doutrina nos ensina que, na verdade, para conceituar o crime, existem três perspectivas que podem ser adotadas. Nós temos o conceito material, nós temos o conceito formal e nós temos aí o aspecto, o conceito analítico de crime. Mas, Carol, qual é a diferença desses três conceitos? É muito simples. Conceito formal. Tu vai lembrar de forma, de uma forma muito simples, muito objetiva. Como assim, Carol, lembrar de forma? Tudo aquilo que é formal, tudo aquilo que está estritamente no texto da lei. Então, crime, segundo o conceito, segundo o critério formal, é tudo aquilo que está na lei. É tudo aquilo que possui uma tipificação legal. Então, para ser crime, segundo o conceito legal, segundo o conceito formal, é tudo aquilo que está na lei. Segundo o conceito material de crime, nós temos que crime é tudo aquilo que lesa um bem jurídico. E aí, entenda bem jurídico como sendo algo que lesa um direito de outrem. E aí a gente depois vai analisar essa questão do sujeito ativo e do sujeito passivo do crime. Mas você já vai ter em mente que crime, segundo o critério material, é tudo aquilo que lesa um bem jurídico. Vou te dar só um exemplo para você entender de uma forma mais simples. É tudo aquilo que lesa a vida, é tudo aquilo que lesa o patrimônio, a dignidade sexual. Então, já anota aí que crime, segundo o conceito material, é tudo aquilo que lesa um bem jurídico. E agora, mais importante. Por que mais importante, Carol? Porque a teoria, é o conceito que vai detalhar literalmente o que é o crime em toda a sua estrutura de forma minuciosa. Então, presta atenção. Crime, segundo o conceito analítico, entenda, analítico já nos remete a analisar a estrutura de forma detalhada. Então, crime, segundo o conceito analítico, vai ser todo fato típico, ilícito e culpável. Eu vou repetir. Crime, segundo o conceito analítico, é todo fato típico, ilícito e culpável. O que é que a gente vai fazer a partir de agora? Eu vou te detalhar de forma geral, de forma mais abrangente, o que é que significa, o fato ser típico, ser ilícito e ser culpável. E depois nós teremos mais vídeos aqui no canal onde eu vou detalhar as excludentes de ilicitude de uma forma minuciosa e como é que isso costuma cair em prova. Vou detalhar a culpabilidade em todos os seus elementos. Mas agora tu precisa entender o assunto de uma forma ampla. Vou repetir. Vamos começar e já é para você ir anotando tudo aí, certo? Crime, segundo o critério típico, é todo fato típico, é todo fato previsto em lei. É isso que nos ensina já o artigo 1º do nosso Código Penal, que diz, olha, para ser crime,
tem que estar na lei. Isso, inclusive, nos remete ao dito princípio da legalidade, que é basilar também no nosso Código Penal, no nosso Código de Processo Penal. Então, princípio da legalidade, artigo 1º, fato típico. Fato típico, para ser crime, tem que estar na lei. E aí você já vai fazer o link com o conceito que você acabou de, inclusive, anotar aí, que é justamente o fato de ser, dessa situação estar prevista no Código Penal como tal. E aí, o que é que tu precisa saber para efeito de prova, para efeito de concurso, para efeito de OAB? Basicamente, que existem alguns elementos que compõem a estrutura desse fato típico. Quais são esses elementos, Carol? Conduta, resultado, nexo causal ou nexo de causalidade e tipicidade. Eu vou repetir só para garantir que tu anotou todos esses elementos aí, certo? Nós temos a conduta, nós temos o resultado, nexo de causalidade e tipicidade. E aí, de uma forma geral, como eu disse, o que é a conduta penalmente relevante? É certo que se perguntar para qualquer pessoa que não tem o conhecimento jurídico, olha, mas o que é conduta? É provável que você obtenha como resposta que conduta é toda ação. Mas a conduta penalmente relevante, ou seja, a conduta que é importante o ordenamento jurídico criminal analisar, é justamente aquela ação ou omissão voluntária, aquela conduta, aquela ação ou omissão destinada a um fim, a uma finalidade. Então, conduta é a ação ou a omissão mais a vontade, ou seja, a minha vontade dirigida a um fim, certo? Então, conduta é ação ou omissão somado à minha vontade, que é justamente a minha finalidade. Primeiro ponto é a nossa conduta. Toda conduta, toda ação, via de regra, ela gera uma reação. E aí, o que é que você precisa ter em mente? Toda ação vai gerar, via de regra, um resultado. Toda conduta gera, via de regra, um resultado. Qual é o resultado? Esse resultado pode ser um resultado que o Código Penal nos ensina, que é um resultado formal, ou um resultado material. E aí, depois, no vídeo específico, eu vou detalhar quais são essas diferenciações. De início, eu preciso que tu entenda que toda conduta, via de regra, gera um resultado, certo? E aí, basicamente, o código segue nos ensinando que essa conduta e esse resultado precisa ser interligado. Resumindo, esse resultado não existiria se não fosse essa conduta. E o que é que a gente chega à conclusão? Basicamente que a conduta e o resultado, eles precisam estar interligados. Ou seja, nexo de causalidade nada mais é do que o vínculo, do que o elo que vai unir conduta a resultado. Lembra, não existiria este resultado lesivo se não fosse essa conduta. E por fim, para completar aí esse conhecimento mais geral do fato típico, nós temos a tipicidade. E o que é a tipicidade, Carol? É a adequação basicamente da tua conduta a um tipo penal, a um artigo que está lá previsto no teu Código Penal. Carol, explica melhor isso aí. Vamos lá, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. E aí eu digo, sei lá, que Mévio, Tício, Caio, quem você preferir aí no seu exemplo, ele mata uma pessoa. Ele praticou, então, um crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal. E aí eu vou te perguntar, qual é a conduta? A conduta de matar alguém, certo? Então, é quando eu pego esse cidadão do exemplo e digo, olha, a conduta dele foi de matar. Qual foi o resultado? O resultado foi a morte. Qual é o nexo de causalidade? Basicamente, se não fosse essa conduta, essa vítima não teria vindo a óbito. E aí, qual é a tipicidade? Essa conduta se encaixa perfeitamente no que está previsto no artigo 121 do Código Penal. Então, nesse simples exemplo, tu já viu conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Meu amigo, mais fácil do que isso, só 2 dias. E aí eu disse para vocês que o conceito analítico de crime, ele não termina por aí. Nós vamos ter ainda a questão da ilicitude. Então, para ser crime, o fato precisa ser típico, e tu já sabe os elementos.
o fato também precisa ser ilícito. E o que é o fato ser ilícito, Carol? Nada mais é do que ser contrário ao que o ordenamento jurídico ele preconiza, prevê que é certo. Carol, ilícito, minha gente, o I já é prefixo de negação. Ilícito é tudo aquilo que não é, lícito é tudo aquilo que não é correto. De ilicitude, não existe, diferentemente do fato típico, essas estruturas, essas subdivisões que compõem esse conceito. Mas, em contrapartida, o que é que tu vai ter que saber na ilicitude? Todas as excludentes. E aí nós vamos ter a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Mais uma vez, nós iremos estudar todas essas excludentes no vídeo à parte. E, por fim, nós temos a culpabilidade penal. O que é a culpabilidade penal? Eu costumo dizer que é o primeiro elemento do conceito analítico de crime que nós vamos parar para analisar não o fato, não a conduta, mas o agente sobre o qual vai recair a conduta. Não entendi não, Carol, explica aí. Vê se faz sentido. No fato típico, nós estamos analisando a conduta, o resultado, o nexo de causalidade, a tipicidade. Então, nós estamos analisando se essa conduta se encaixa no que está previsto na lei. Até para ver aí se tem a questão do princípio da legalidade, né? Porque a gente sabe que para ser crime tem que estar onde? Previsto na lei. Quando nós analisamos a ilicitude, mais uma vez repito, nós vamos analisar se essa conduta ela foi contrária ao que o ordenamento jurídico, ao que a sociedade entende que é correto. E aí, de forma evidente, se recair alguma excludente de ilicitude, como o nome já remete, veja, o fato é típico, mas ele não vai ser ilícito, ele não vai ser contrário ao que a sociedade, ao que o ordenamento jurídico entende que é certo, entende que é plausível. Então, por exemplo, o indivíduo que age em legítima defesa e acaba ceifando uma vida, em que pese a conduta dele, qual seja a de matar, esteja prevista no Código Penal, ele não poderá ser punido. Por quê? Porque ele agiu sob a égide da legítima defesa, que é uma excludente ilicitude. E aí, quando nós vamos analisar essa culpabilidade penal em contrapartida, que é o último dos elementos aí a serem considerados no conceito analítico de crime, essa culpabilidade vai nos ensinar que, para além da conduta, nós precisamos também analisar o agente, para ver se ele é maior de idade, se é menor de idade, se, para além disso, ele tem capacidade de discernimento suficiente para entender o caráter ilícito do fato que ele praticou ou que ele vai praticar. Então, ele tem conhecimento sobre a ilicitude disso. E aí, a culpabilidade, então, ela vai analisar o agente sobre o qual vai recair a conduta. Carol, tem algum bizu, tem alguma dica para entender quais são os elementos que configuram a culpabilidade penal? Tem. É o PEI. Como assim, Carol? PEI? Exatamente. Anote aí no seu caderno agora. PEI. Basicamente, o P significa potencial consciência sobre a ilicitude do fato. O P significa potencial consciência sobre a ilicitude do fato. O E, exigibilidade de conduta diversa, ou como alguns doutrinadores preferem, inexigibilidade de conduta diversa. E por fim, o I basicamente vai ser a imputabilidade penal. Então vamos fazer um brainstorm, presta atenção. Culpabilidade penal, 3 elementos. O PEI, potencial consciência sobre a ilicitude do fato, exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade penal. Vê como é simples, minha gente. Potencial consciência sobre a ilicitude do fato. O nome já remete. É entender, é ter a capacidade de discernimento suficiente para entender, saber que aquela conduta ali, ela é considerada ilícita, é entender que a sua conduta ela é contrária ao que o Código Penal preconiza que é certo, ao que a sociedade entende como certo, como razoável. Exigibilidade de conduta diversa, o nome também já nos remete. Saber que eu poderia agir de uma forma diferente e eu decido simplesmente seguir pelo caminho errado. Então, exigibilidade de conduta diversa eu posso perguntar se essa pessoa poderia agir de uma forma diferente.
é exigível que nessas circunstâncias essa pessoa agisse de uma forma diferente. E por fim, a imputabilidade penal, que nós vamos analisar dois critérios básicos, a idade e o critério de discernimento mental, de capacidade mental. Critério idade, saber se tem mais de 18 anos ou não, para ir definir, né, se a pessoa comete um crime ou se é menor, e aí vai praticar o que o código entende como ato infracional, que inclusive também vai ser tema aqui de vídeo no nosso canal do YouTube. Então preste atenção, na imputabilidade nós vamos ter dois critérios, idade e capacidade mental. Idade tem mais de 18, menos de 18. E aí a gente já vai ter aí uma análise, uma perspectiva diferente. Capacidade mental. Tem algo que reduza ou que impeça essa pessoa de entender o caráter ilícito do fato? E aí nós vamos, inclusive, ter uma punição estatal diferente, como também será visto quando abordarmos aí a parte de teoria da pena. Então, preste atenção. Quando tem capacidade mental, sofre o que a sanção penal do Estado é justamente materializada através de uma pena. Quando não tem a capacidade mental suficiente, essa sanção, essa punição estatal, ela vai ser concretizada através do que nós chamamos de medida de segurança, que tem um caráter aí terapêutico, não tão somente punitivo como a pena. Então, só recapitulando tudo, para você ver se não deixou nenhum detalhe aí passar despercebido, o crime ele pode ser conceituado segundo três perspectivas: conceito formal, material e analítico. Conceito formal, crime é tudo aquilo que está na lei. Conceito material, crime é tudo aquilo que lesa um bem jurídico previsto também, né, na nossa lei. E conceito analítico, aí sim, é quando passa a detalhar então um crime como sendo todo fato típico, ilícito e culpável. Fato típico, nós temos, o que é o fato ser típico? Primeiro, presta atenção e não esquece, é ele estar previsto na lei. E aí lembra sempre, faz sempre o link com esse princípio da legalidade, que é basilar, que é tão importante. E aí, dentre os elementos que caracterizam, que configuram esse fato típico, nós temos conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade penal. Por fim, nós temos a ilicitude e a culpabilidade. Ilicitude, o que é que tu tem que saber? As excludentes: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. E na culpabilidade, você vai lembrar do bizu, do PEI, que é a potencial consciência sobre a ilicitude do fato, a exigibilidade de conduta diversa e a imputabilidade penal. Então, de uma forma muito geral, rapidinho, você entendeu, acredito eu, toda a estrutura do conceito de crime dentro da disciplina que é extremamente importante da teoria do crime. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, já deixa teu like aqui, deixa teu comentário, até para que possa continuar gravando o vídeo. E deixem sugestões de temas também aí dentro do nosso Código Penal, do nosso Código de Processo Penal. Até a próxima!